E aqui estamos nós, mais uma vez, para esse projeto maravilhoso que o Colégio Nova Dimensão está aí abrindo as portas para que para que a gente, né, para que nós mergulhemos nesse passeio tão gostoso, tão emocionante, artisticamente falando, né, fazendo essa leitura ou releitura desses clássicos, dessas grandes obras indicadas para o vestibular da Unicamp e da FUVEST. E temos como tema da aula de hoje o livro Claro Enigma, nada mais, nada menos do que do grande escritor Carlos Drummond de Andrade. E vocês vêm percebendo, né, nesses nossos momentos, nesses nossos encontros, nessas nossas palestras, a necessidade, porque há importância, não é a necessidade vã, é porque há importância. Se vocês olharem provas passadas dessas universidades a que nós visamos, né, que nós objetivamos, vocês vão constatar que há questões em que não se limitam tão somente à obra, perguntam sobre o autor, características estilísticas, fazem comentários sobre algumas outras obras para que vocês verifiquem se são verdadeiras ou falsas, fazem conexões, intertextualizam uma obra com outra do mesmo autor, né? Na verdade, quando é do mesmo autor, não é nem intertextualidade, é intratextualidade. Aliás, aproveitando o momento, não custa nada aqui em poucos minutos fazer essa distinção, porque pode ter gerado uma dúvida na sua cabeça, quanto o professor Fábio Coelho, o professor falou sobre intertextualidade, intratextualidade, e citou o mesmo autor, porque qualquer informação que qualquer escritor traga de fora para dentro da sua obra, como uma passagem bíblica, como uma frase de um outro autor presente numa outra obra, tudo que ele traz de fora para dentro do livro dele que não seja da sua autoria, isso é o que se chama de intertextualidade. Tá? Agora, tudo que ele dialoga dentro da própria obra dele, ele pode estar aqui no caso de for um romance, uma novela, por exemplo, aqui num capítulo, e ele fazer alusão a um capítulo citado anteriormente, ou a um capítulo que ele vai comentar à frente. Então, esse diálogo dentro da própria obra, o prefixo intra, quer dizer já dentro de. Então, intratextualidade é esse diálogo entre partes de uma mesma obra. E inter é relação, é o que vem de fora, né? Como eu citei há pouco. Então, agora, quando se trata de uma comparação de obras do mesmo autor, por exemplo, aparece uma questão sobre o livro Claro Enigma, sobre algum dos 41 poemas que constituem essa obra, e faça uma alusão a um poema de uma outra obra de Drummond, como Sentimento do Mundo, e você percebe que é possível haver essas ocorrências, porque vocês podem constatar em provas anteriores, para que vocês tenham certeza de por que nós estamos utilizando essa didática aqui nas nossas aulas, aqui nessas nossas palestras, em que nós não paramos tão somente naquela obra, tá, ali listada, porque, como eu falei, há essa versatilidade, esse dinamismo, tá, essa abrangência que vocês podem comprovar dando uma olhadinha, não custa nada, aí nas últimas provas dessas universidades. Então vamos ao escritor Carlos Drummond de Andrade. Essencialmente poeta, apesar de ter sido também um grande prosador, um excelente cronista, né, experimentou muito bem esse gênero que começou sendo jornalístico e se tornou literário. Drummond se tornou um dos grandes cronistas, porque trabalhou muito em jornais, revistas, e porque teve a felicidade, permitida por Deus, de ter vivido tanto tempo, de ter chegado à terceira idade, de ter chegado ao que se chama de velhice, apesar de não gostar muito desse termo, prefiro substituir por maturidade, e mesmo que seja excessiva, e daí ter tempo de ter escrito muito, de ter publicado muito, de ter diversificado muitos temas, né, de ter aproveitado. Olha, às vezes eu fico me perguntando sobre o que foi que Drummond não escreveu. Do pequeno ao grande, do bom ao ruim, do bonito ao feio, porque é realmente um universo temático que cativa e que nos fisga, que nos arrasta assim de uma maneira empolgante e apaixonante. E a gente tem às vezes uma facilidade de achar que o que é bom para a gente é bom para todo mundo, né? Eu particularmente considero Drummond o grande poeta
de toda a história da literatura brasileira, com todo respeito ao Mário Quintana, um Castro Alves, a tanta gente boa, a Cecília Meirelles, e quantos grandes poetas nós tivemos e temos, né? Um Leminski, dentre outros. Mas eu tenho assim arquivado, guardo assim na memória de uma forma muito viva Drummond como mestre da poesia modernista brasileira. E falando em modernismo, vamos logo apresentar o enquadramento literário do escritor Carlos Drummond de Andrade. Esse escritor que veio de uma cidade chamada de Itabira, no interior de Minas Gerais, região rica, né, culturalmente, terra de Guimarães Rosa, terra de Adélia Prado, também uma excelente escritora lá de Divinópolis. Drummond veio de Itabira, né, de uma família de fazendeiros, e veio para a cidade grande, ali para São Paulo, conheceu Mário de Andrade, conheceu Oswald de Andrade, que não eram irmãos, convém lembrar, e foi se enquadrando e cavando espaço ali nos jornais, nas revistas, e o Oswald e o Mário deram uma força, porque perceberam o talento já muito bem demonstrado desse jovem mineiro, né, que chegava já à cidade que se mostrava grande, que era a cidade de São Paulo, e foi abrindo espaço. E aí o Carlos Drummond de Andrade oficialmente estreou em 1930 com o livro Alguma Poesia, né? Ainda longe de ser sua melhor obra, de ser seu melhor trabalho, sua obra de estreia, de ser essa fase gauche, que é uma fase de poemas mais irônicos, é uma fase de poemas mais até engraçados, né? Mais humor, uma coisa mais satírica, mais leve, mais brincadeira, mais anarquista, mais gostosa, sob influência justamente daquela geração de 22, da primeira fase do modernismo. Era o período em que ele estava chegando a São Paulo e estava se engajando, porque era o auge da geração de 22. Daí eu ter citado Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que foram os mentores modernistas dessa geração, né, que trabalhavam uma literatura anticlássica, uma literatura antiparnasiana, uma literatura que primava pela liberdade total de expressão, de criação artística. E Drummond se envolveu nesse exercício aí literário e constituiu sua primeira obra, que foi o livro que eu citei há pouco, e destacando o Poema das Sete Faces, que considera assim o melhor representante desse romance, aliás, desculpe, desse livro de poesias, Alguma Poesia. O Poema das Sete Faces é considerado um dos clássicos dessa obra de estreia de Drummond e que apresenta todas essas características irreverentes que combinam com a primeira fase do modernismo. E essa fase repito, e faço questão de ressaltar, ainda longe de ser a melhor fase drummondiana estilisticamente falando, mas uma fase gostosa, uma fase boa, né? Uma fase, eu uso a metáfora, uma fase assim mais brincadeira, uma fase inicial, mas o Drummond vai amadurecendo, porque grandes fatos socialmente vão ocorrendo, né? Como Guerra Mundial, como nazifascismo, como queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, que gerou todo aquele colapso financeiro. E tudo isso vai contribuindo para que não só Drummond, como tantos artistas dos mais variados gêneros, na música, no teatro, né, na literatura, nas artes plásticas, por que não dizer? Por isso que eu estou citando os mais variados gêneros, a necessidade de utilizar a arte como documento, de utilizar a arte, né, como registro de uma sociedade de época e que fica aí para a posteridade, como motivo de reflexão, de ensinamento, né, de amadurecimento, de registro histórico. E isso nós percebemos claramente nas grandes obras de Drummond. Então, a segunda fase, didaticamente falando, na produção poética de Carlos Drummond de Andrade, que é a fase em que ele se volta justamente para os problemas do mundo, em que ele se volta justamente para essas vicissitudes, para essas contradições da vida, para essas tristezas, essas dores, né, que assolam tanto a sociedade, que passava por uma guerra mundial, por essa coisa estúpida chamada guerra mundial, que Drummond não conseguia entender, né, como o homem, né, conseguia chegar realmente a essa patologia, né, a esse comportamento tão nocivo, tão hostil, tão instintivo, tão animalesco, né, tão homem-lobo do próprio homem. E ele foi registrando todos esses episódios, todas essas ocorrências sociais,
humanísticas. Em cada poema você percebe uma pincelada, você percebe ali uma ponta de caneta já iniciando uma bandeira, já iniciando uma fala de protesto, né, com o intuito de fazer com que o leitor, né, se voltasse mais para o mundo, procurasse conhecer mais o mundo que o rodeava. Eu vejo como a principal característica artística no projeto literário de Carlos Drummond de Andrade, tanto na prosa quanto na poesia, fazer com que o leitor desperte para o mundo, para a realidade da vida, para que fique mais a par, para que realmente se sinta mais engajado e possa assumir posições e possa tomar decisões que, se possíveis, tornassem um mundo mais saudável, apesar de Drummond sempre ter demonstrado um desencanto, sempre ter demonstrado um pessimismo, uma visão realmente conclusiva, muito negativa sobre essas perspectivas que em alguns poemas ele abre espaço, né? E ao mesmo tempo ele vai, no decorrer do poema, ele vai fechando, ele vai diminuindo, tá? Ele vai sintetizando essa perspectiva de uma mudança saudável, de uma mudança favorável, realmente firmando o seu desencanto, firmando um pessimismo não tênue, mas um pessimismo denso. E em todas as fases você vai percebendo que, de fase a fase, Carlos Drummond de Andrade ele vai aguçando, ele vai aumentando, intensificando mais ainda essa visão pessimista, existencialista, humana. E aí ele passa pela fase do não, que pelo próprio título já condensa tudo isso que eu falei, né? Todo esse negativismo, todo esse pessimismo. São poemas realmente impactantes, são poemas realmente que muitas vezes provocam dores, né? Porque mostram a verdade, porque mexem na ferida do homem, universalmente falando. Daí titulado A Fase do Não. E a sua última fase, que é uma fase mais reflexiva, que é um Drummond já com mais idade, que é um Drummond que já tem passado por tantas coisas, que já tem vivenciado, que já tem assistido a tantos episódios, a tantas conjecturas, a tantas decisões e indecisões humanas. Então, um Drummond realmente mais sentado na rede, né? Permita-me a metáfora, é um Drummond mais sentado na rede, é um Drummond que vai, realmente ele vai não é se encolhendo, ele vai um acolhimento da própria alma, diante de tudo que ele viu, de tudo que ele viveu, diante de tudo que ele escreveu, né, de todas as suas conquistas e não conquistas, não esquecendo a análise do homem de um modo geral, né, não esquecendo, para que vocês realmente na hora da prova estejam cientes de que Drummond tinha essa preocupação de uma temática universal, de não pessoalizar, se bem que há uns poemas provincianos, há uns poemas que nós percebemos aqui, inclusive o Menino e os Homens, por exemplo, em Claro Enigma, em que ele mostra, em que ele transparece algumas informações autobiográficas, em que ele lembra ele menino, ele ainda em Itabira, ele assistindo a decadência econômica da sua família, mas ao mesmo tempo das brincadeiras na cidade conhecida como a cidade de ferro, a cidade do ferro, lá em Itabira. Então ele demonstra essa saudade, porque em Claro Enigma, né, que a gente está parando agora para dar uma geral aí nessa grande obra que faz parte da última fase dele, eu não esqueçam de enquadrar Claro Enigma na fase reflexiva, nessa fase mais madura e na última, portanto, a última fase na produção poética de Carlos Drummond de Andrade, em que ele realmente faz uma retrospectiva, tá, de muita coisa que ele escreveu anteriormente. Você vai encontrar aqui um pouco da fase Ghost, você vai encontrar aqui um pouco da fase social, da fase do não. Então, Claro Enigma acaba sendo uma obra bastante eclética, bastante sincrética, porque ele resgata muito do que ele escreveu, muito do que ele registrou em publicações passadas, e juntamente com inovações, com relatos, com um aspecto muito memorialista, com traços bastante autobiográficos. Ele, mesmo que de uma forma sutil, a gente percebe que ele se apresenta, ou que ele apresenta o seu choro, que ele apresenta o seu lamento, em que a lágrima escorre em Claro Enigma, porque
se eu falei que de fase a fase ele vai aumentando essa visão negativa sobre a existência do homem, então se Claro Enigma representa a obra-prima, uma das principais obras da última fase dele, que é essa fase mais reflexiva, então a gente se depara com Drummond realmente com um olhar sempre muito aceso, mas de uma forma mais chorosa, de uma forma mais melancólica e de uma forma mais entristecida. E isso se torna uma marca, uma identidade dessa grande obra drummondiana, que é o livro de poemas, como eu lembrei há pouco, constituído de 41 poemas, Claro Enigma. Claro Enigma, vocês não percebem que isso é um paradoxo. Como é que pode ser enigma e pode ser claro, né? Porque enigma é misterioso, enigma é o que está nas entrelinhas, enigma é o oculto. Então como é que isso pode ser claro? Então o título do livro é um verdadeiro paradoxo, porque vocês sabem que o paradoxo consiste justamente no contrário do que se quer dizer, né? É como eu falar que você é um pequeno grande homem. Esse pequeno grande é um paradoxo, como é que é enigmático, como é que é misterioso e é claro. Então é através desse paradoxo que ele faz uma comparação, que ele faz uma analogia com a própria existência do homem. Como é que o homem diz que valoriza a vida se ele destrói a própria vida? Como é que o homem diz, nessa primeira parte aqui, por exemplo, entre lobo e cão, ele mostra justamente o homem lobo do homem. Então há uma influência filosófica, por isso que essa fase reflexiva, vocês podem acrescentar que é uma fase extremamente filosófica, de poemas de um caráter bastante filosófico, provocando o tempo todo essa reflexão na mente do leitor sobre esses afazeres humanos, sobre essas idas e vindas, né? Sobre essas construções e desconstruções, porque são poemas que constroem e destroem ideologias de acordo com as etapas da vida, de acordo com os períodos de vida pelos quais o homem passa. Então, numa determinada idade, ele viu o mundo, a realidade da vida, a verdade constituída daquela forma. E com o tempo isso vai mudando, ou melhor, não é que vai mudando, é que pode ir mudando, né? Porque isso é muito subjetivo. Isso realmente é uma coisa que é muito latente ali na espiritualidade humana. Então, entre lobo e cão, a gente faz a abordagem desses poemas mais para esse lado nocivo, para esse lado em que o homem se mostra vil, em que o homem realmente se mostra muito destruidor, né? Um ser vivo destruindo a própria vida, né? Que não desperta solidariedade, muito pelo contrário, é o retrato de um homem egoísta, de um homem ausente, de um homem sozinho, né? E ao mesmo tempo desencantado com a sua própria existência, com a sua própria visão de mundo. E aí ele já parte, porque nessa obra você vai encontrar os temas como a vida, o tempo, a ausência, né? São temas que aparecem aqui com frequência nos poemas que constituem Claro Enigma, esse passeio do homem dentro do próprio homem, da própria vida, dentro da própria vida, mas também tem sexo, viu? Há uns poemas aqui, nessas notícias amorosas, nós encontramos poemas que apresentam um certo erotismo, que apresentam uma sensualidade realmente bem latente, bem envolvente, e alguns poemas que apresentam um certo humor, né? É bem verdade que é um humor irônico. Eu não gosto de usar aquela expressão humor negro, eu prefiro usar o humor irônico. Mas há sexo nesses poemas que constituem notícias amorosas. E são temas recorrentes nessa grande obra, Claro Enigma, mostrando muitas vezes de uma forma contrastante, de uma forma realmente bifrontista, né? Daí o título, seu paradoxo, Claro Enigma, os mistérios da alma que vão procurando ser desvendados através da palavra, porque a palavra é uma máquina, a palavra ela tem sua força transformadora, ou pode ter sua força transformadora.
Então, através da vivência, através, né, das decisões, esses enigmas possam ser clareados, né, possam ser desmistificados, né, possam deixar de ser tão misteriosos. E esse é o objetivo da obra: arregalar, permitam-me o termo, os olhos dos leitores, para que eles realmente percebam que este mundo não está tão distante deles, não está tão distante de nós, não. É o nosso mundo. Daí a gente tem que ter aqueles momentos hiatos, aqueles momentos em que a gente precisa parar e fazer um balanceio da vida e ver onde é que está errando, onde é que está realmente conseguindo construir, onde é que está destruindo. E isso foi o que mais me encantou ao ler Claro Enigma, foram esses poemas, como, além de ser os selos de Minas, os lábios cerrados, que mais uma vez volta à temática sexual, volta ao erotismo, volta à sensualidade, mas também volta aquele medo de soltar a palavra. Daí o aspecto metafísico que essa obra apresenta, que é a poesia falando sobre a própria poesia, é a poesia falando sobre o próprio fazer poético, sobre qual o objetivo de eu estar escrevendo tudo isso. Será que eu estou conseguindo comunicar? Será que eu estou conseguindo encontrar leitores? Será que a minha palavra está conseguindo ser escrita? Conseguir estar sendo diluída? Então há um caráter metalinguístico muito presente na obra Claro Enigma. Então os lábios cerrados, né, que são lábios fechados, são aquela voz que está se calando, é aquela voz que já não está conseguindo se propagar com tanta veemência como outrora. E A Máquina do Mundo é um fechamento em que ele faz também um retrospecto de tudo que ele citou nesta obra, que já traz pinceladas de obras anteriores, mostrando todo esse comportamento mecanicista do homem, o homem que vai se transformando realmente nessa máquina do tempo e que vai destruindo o mundo, e que vai destruindo o planeta, e que vai destruindo a vida, e que vai apagando a luz, porque só a escuridão restará. Essa é realmente a essência dessa última parte do livro, A Máquina do Tempo, que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês. Então não percam a oportunidade de fazer esse passeio por todos esses poemas que registram essa efemeridade da vida, essa fugacidade do tempo da vida, né? que reforça essas nossas paradas, que eu chamei de momentos hiatos, para que a gente se pergunte, né, sobre nós mesmos, sobre o que é que nós estamos fazendo aqui neste planeta e o que é que nós estamos fazendo por este planeta, né, e por nós mesmos, né, pelos nossos respeitos aos nossos ancestrais e às nossas crianças. Que mundo é esse que nós estamos deixando? Então Drummond sempre lançou esse grito, né? Por trás dessa visão tão pessimista, a gente percebe que há um grito, né? Não é só o Drummond, escritor pessimista. Isso é uma maneira muito simplória de apresentar Drummond. Por que desse pessimismo todo, né? O que levou o Drummond a ter essa crescente visão pessimista sobre o estar do homem no mundo, né? E por que a necessidade de registrar isso artisticamente falando? Se não provocar reflexões e fazer com que os leitores transformem e criem um mundo melhor, né? Que ele não conheceu, né? Ou pelo menos que de um modo geral ele não conheceu. A solidão, né? Porque esse é um mal social que eu diria que é o grande mal do século XX, é a solidão, que é o povo sozinho, né? O homem cada vez mais isolado, e é o avanço tecnológico, é a máquina, né, já ocupando muito o espaço do homem no mundo e tornando esse homem entristecido, esse homem que já não tem mais tanto sorriso, esse homem que já apresenta um comportamento já ruborizado, por que não dizer? Olha só que riqueza literária vocês podem encontrar nesse grande trabalho, nesta grande obra, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Então fica aí a deixa do professor Fábio Coelho, vocês realizarem a leitura e fazerem esse passeio mágico, envolvente e, acima de tudo, buscando crescimento, buscando amadurecimento. Um abraço do professor Fábio Coelho.